Graça e paz, irmãos. Nós louvamos ao Senhor porque acordamos mais uma vez. Estamos aqui nesta manhã para agradecer ao Senhor, por todas as maravilhas que Ele nos tem concedido, por todos os livramentos que o Senhor nos tem dado. E eu quero deixar uma palavra do Senhor para a sua vida nesta manhã, que está em Isaías, no capítulo 58, o versículo 11, amém? Vou dar um tempo para que você possa abrir a sua Bíblia aí. Isaías 58, 11. Que diz assim: O Senhor te guardará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Tome posse desta palavra na tua vida, amém? Para que você seja bênção por onde quer que você andar. Vamos falar com o Senhor nesta hora? Pai, nós louvamos, bendizemos o teu nome. Senhor, damos graças ao Senhor, ó Deus, pelo simples fato de existirmos e estarmos aqui, ó Deus, nesta manhã com vida, para glorificar o teu nome. Esta manhã, ó Deus, de nos alegrar, ó Pai, de trazer à memória, ó Deus, o sacrifício do teu Filho por nós pecadores, para que pudéssemos hoje ter liberdade de adoração. E nós somos totalmente gratos a Ti, meu Pai, porque o Senhor é digno de toda honra, é digno de toda glória. Pai amado, somente o Teu amor para enviar o Teu Filho, Teu único Filho, para morrer em nosso lugar, pobres, pecadores, necessitados da Tua graça. Pai amado, nós Te bendizemos e glorificamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar ao Senhor? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança. Diga pra Ele: Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que os meus pais te deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em Teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Oh,
videira não deu seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não deu o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não deu o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, amados. O Senhor é a nossa porção. Ele é a nossa porção, é a nossa satisfação de estarmos na presença do Senhor. Estamos muito felizes por este fim de semana e principalmente pela vida da PIB, Primeira Igreja Batista aqui em Conceição da Barra. Estamos comemorando 65 anos de emancipação. Desde 1955, a PIB aqui é uma igreja já emancipada. Então, já há 65 anos, esta igreja rompe em fé. E muitas pessoas passaram por aqui, muitas pessoas foram formadas, enviadas para o seminário, e essa igreja tem uma honra e o privilégio de poder triunfar e viver em fé dia após dia há tanto tempo. Como nós sabemos, estamos trabalhando o tema, o propósito da igreja, e precisamos entender de fato porque Deus escolheu que nós vivêssemos esse tempo. E uma vez que entendemos que Deus nos trouxe para vivermos esse tempo, o que Ele quer que façamos nesta época? Porque há um propósito para cada tempo. E há um tempo para cada propósito. Vamos convidar nesse momento o pastor muito amado, muito querido, o pastor Rômulo Vinícius Dias, atualmente pastor lá em Itaperuna, Rio de Janeiro. Foi pastor aqui há aproximadamente uns 25 anos atrás. Pastoreou aqui por 5 anos. Pastor muito amado de todos. Tive a honra e o privilégio de ser casado por ele. Então, pastor Rômulo, é uma honra receber você aqui. Que o Senhor continue a te abençoar e encher a sua vida de paz, de bênção. Eu gostaria de orar com você na intenção de agradecer pelo pastor e também pela sua vida, para que você possa receber aquilo que Deus, o Espírito Santo, colocou no coração dele para ministrar aos nossos corações. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, pela noite em paz, por esta manhã estarmos na Tua presença para podermos engrandecer o Teu santo nome. Que de fato, Pai, o Teu Espírito Santo seja o ministro que conduza, ó Pai, esta ministração aos corações e que esta ministração venha edificar-nos para louvor e honra do Teu santo nome. Assim nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo convite para estar aqui nas celebrações dos 65 anos de vida da Primeira Igreja Batista em Conceição da Barra. Obrigado ao pastor Janaísa, obrigado a todos os irmãos que têm assistido esse vídeo, estão assistindo esse vídeo, as pessoas que não são membros dessa igreja. Então, parabéns aos irmãos. Trago um abraço da nossa igreja, a Igreja Batista de Cubatão, aqui em Itaperuna, a esta amada igreja. Irmãos, e diferente, né? Estamos num tempo peculiar, né, de pandemia, estamos num momento difícil, mas, irmãos, é isso aí.
vamos celebrar o Senhor. Várias igrejas têm feito isso, né, celebrando seus aniversários, né, neste momento online, momento dessa forma. Então, parabéns aos irmãos por essa celebração. Estou muito feliz, como eu disse, por estar aqui falando aos irmãos, revendo os irmãos dessa forma. Irmãos, nós temos os irmãos nos passaram um tema, o propósito da igreja, baseado nesse texto de Efésios 3, verso 10, em que diz o texto: para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestiais. Irmãos, o que é um propósito? Propósito, irmãos, é um substantivo masculino. É grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. É desígnio. Ser feliz é o meu propósito de vida. É o que se quer alcançar. Aquilo que se busca atingir é o objetivo. Ele tinha péssimos propósitos, por isso foi a falência. Então, o propósito da igreja. Mas é interessante, irmãos, eu estava lendo esses dias, quando fala sobre apenas a marca Coca-Cola. Ela valia em torno de 41 bilhões de dólares. Quanto vale hoje, irmãos, a marca Facebook? Quanto vale hoje somente a marca Samsung? E trazendo isso para as nossas vidas, irmãos, quanto vale a nossa marca como cristão? Aliás, qual a nossa principal marca como cristão? Qual o nosso principal propósito como cristão? Qual o nosso principal propósito como igreja? Já dissemos, irmãos, que igreja é um desígnio, e a igreja então precisa deixar isso muito bem claro, qual é a sua função sobre a face da terra. Porque, irmãos, nós precisamos fazer, e essa multiforme sabedoria de Deus, ela será manifestada através da igreja. Primeiro, irmãos, eu quero que a primeira igreja batista em Conceição da Barra seja uma comunidade de amor. Tem esse propósito, irmãos, de criar uma comunidade de amor. Nós vimos em Mateus, no capítulo 22, a partir do verso 36, 37, você conhece o texto, em que foram perguntados a Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Querido irmão, ora, o primeiro propósito da primeira igreja batista em Conceição da Barra, como a vivência, como marca maior, é amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos entender isso, irmãos, precisamos viver isto. E ele então coloca de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, a nossa racionalidade. Precisamos fazer com que adoremos ao Senhor em quaisquer circunstâncias. Estamos num tempo de pandemia e precisamos então amar a Deus sobre todas as coisas. E eu pergunto a você, você tem amado ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? Como consequência disso, irmãos, lemos o verso seguinte, e o segundo, semelhante a este, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. 1 João 4, 7, 8 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é santo. Irmãos, se nós amarmos o nosso próximo a nós mesmos, fará diferença, irmãos, no nosso envolvimento de missões, por exemplo. Fará diferença no nosso envolvimento no evangelismo da igreja. Fará, irmãos, a diferença na nossa reputação como cristão, onde nós estivermos. Você tem conseguido amar ao seu semelhante como você ama a si mesmo? É uma pergunta que nós precisamos, você precisa responder. Em segundo lugar, irmãos, o segundo propósito que eu quero compartilhar com os irmãos, para que os irmãos, nesse propósito, essa multiforme sabedoria que vem de Deus, esse multiforme propósito que vem de Deus, seja manifestado através da igreja, seja ser uma comunidade de esperança. Queridos irmãos, estamos passando num momento de pandemia desse coronavírus. Olha, mais de 50 mil pessoas já foram mortas. Alguns pastores já foram mortos. Não sei se você tem algum parente que já foi morto nessa pandemia. Mas temos mais de 1 milhão de pessoas infectadas. É difícil. Traz tristeza. Nas reportagens, irmãos, que nós vemos, nós encontramos pessoas que perderam numa semana, né, pai, mãe e 2 irmãos naquela única semana. Vi esses dias um rapaz, ele falando que perdeu o irmão a 1 da manhã e o outro irmão às 7 horas da manhã. Irmãos, olha,
temos visto a crescente violência em nosso país. Nas grandes cidades, irmãos, nas pequenas cidades, a violência tem aumentado muito. Isso traz uma desesperança muito grande. Irmãos, quando nós tratamos e falamos sobre família, nós encontramos um ataque quase que mortal à família. Nunca vimos isso na história mundial. A família tentando ser destruída. Isso, irmãos, tem trazido às nossas famílias uma desesperança muito grande. Nós precisamos criar, irmãos, uma comunidade de esperança. Irmãos, esperança é você olhar para frente e ver a expectativa de. Você olhar para o futuro e falar, olha, nós vamos vencer o momento atual que nós estamos passando, não importa o momento. É interessante quando nós encontramos Jesus conversando com a mulher adúltera, e o irmão conhece essa história, aquela mulher foi pega em adultério e foi levada para Jesus e perguntaram, Jesus, olha, aqui tem uma mulher que precisamos aplicar a lei. Mas interessante, irmãos, porque o homem não estava presente naquele momento. E nós sabemos disso. Naquele momento já havia um machismo muito grande e hoje permanece isso. Mas Jesus então olha para aquela mulher, a partir do verso, lá no final do verso 10, ele diz, então Jesus erguendo-se e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Querido irmão, olha, nós precisamos criar um momento, um propósito, ou um momento da igreja em que a esperança floresce, em que quando nós olhamos, irmãos, o único caminho parece ser a morte, como era o caminho daquela mulher. Olha, eu estou aqui, eu sei que eu vou morrer, e vão aplicar a lei, e a morte é presente. Não há esperança para este mundo, não há esperança para mim, não há esperança para minha família, não há esperança para o meu filho. Então só a morte. Mas Jesus, irmãos, ele chega naquele momento e traz esperança àquela mulher. Mulher, se as pessoas não te condenaram, olha, eu também não vou te condenar. Irmãos, Jesus veio para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, diz João 3,16, que deu o seu Filho ao mundo para amar e salvar o mundo, não para condenar o mundo. Mas precisamos fazer com que isso seja aplicado nas nossas vidas. Com que isso, irmão, seja vivenciado como propósito, como desígnio na igreja, na prática. Aí, irmãos, nós encontramos, então, Paulo, então, escrevendo aos irmãos da igreja batista que estava lá em Gálatas. Então, ele diz, olha, mas o fruto do Espírito é. Irmãos, nós estamos num grande momento de confusão de fruto com dons. O dom do Espírito Santo, irmãos, é a salvação, mas os dons é outra coisa. Irmãos, nós queremos hoje ter muitos dons, mas queremos ter pouco fruto. Qual é o fruto que você apresenta? Aí é prática, irmãos, aí é propósito. Paulo então diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Ele então conclui, irmãos, contra essas coisas não precisamos de lei. Queridos irmãos, nós precisamos viver e vivenciar o fruto. Irmãos, nós estamos num momento em que, até entre nós, os batistas, nós estamos querendo apresentar os nossos dons à igreja. Mas, irmãos, a igreja precisa, como prática, como propósito, aplicar o fruto na sua vida. Irmãos, dessa forma nós vamos encontrar algo que é interior, amor, alegria, a longanimidade, a benignidade. E a benignidade, irmãos, é algo interior que nasce do nosso coração. Mesmo a benignidade tendo como bondade, depois a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, são questões que vêm depois, a posteriori, como prática daquilo que nasce do nosso coração. Se a benignidade, irmãos, não nascer do nosso coração, jamais a praticaremos. Se a bondade não nascer do nosso coração, jamais conseguiremos. Irmãos, se não houver paz na nossa vida. Por isso, irmãos, que o propósito da igreja deva ser dar esperança a este mundo. Mas para isso, irmãos, eu preciso reaprender para alguns e aprender para outros a ouvir a voz de Deus. Salmo 1, o verso 2, ele diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Irmãos, eu só posso ouvir a voz de Deus se eu estiver em silêncio. É como num diálogo, irmãos. Eu só consigo ouvir a voz da minha esposa se eu parar para poder conversar, dialogar e ouvi-la. Eu só consigo, irmãos, ouvir os meus filhos se eu aprender a parar para ouvi-los. Eu preciso, irmãos, aprender, ou eu preciso reaprender a ouvir a voz de Deus. Nós não temos aprendido a ouvir a voz de Deus. Nós muitas vezes queremos arrazoar com Deus. E em muitas questões não temos que arrazoar absolutamente nada. Tão somente ouvir a voz de Deus. E hoje, irmãos, a voz de Deus, ela é transmitida a nós a priori pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Irmãos, nunca tivemos uma geração em que a ignorância bíblica, a falta de conhecimento bíblico foi tão grande. Temos, irmãos, tablets, celulares, temos, irmãos, bíblias, temos uma tecnologia imensa. Temos, irmãos, uma vivência muito grande de conhecimento. Estamos no século XXI, século do conhecimento da educação, mas pouco conhecimento bíblico. Irmão, se eu não conhecer a palavra de Deus, eu não posso ouvir a voz de Deus. Porque senão eu vou entrar no misticismo. Eu vou entrar em situações em que eu quero conhecer aquilo que está oculto, os mistérios de Deus. Ora, o autor bíblico diz, lá em Deuteronômio, que os mistérios de Deus pertencem ao Senhor. E aqui, irmãos, ele mesmo diz, aquilo que deveria ser revelado já foi revelado a nós. E nós muitas vezes queremos nos preocupar só com aquilo que está em oculto, mas nós precisamos aprender, primeiro, a oferecer o perdão às pessoas. Precisamos aprender, irmãos, aprender a oferecer o perdão às pessoas. Em segundo lugar, precisamos aprender a vivenciar o fruto do Espírito Santo. É algo prático, não é algo teórico, é prático. Irmãos, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, eu quero que a Primeira Igreja Batista em Conceição da Barra, irmãos, crie um propósito de ser uma comunidade preparada para a volta de Cristo. Irmãos, agora nós precisamos aprender e nos preparar para a volta do Senhor. Olha, irmãos, Mateus 24, no verso 23 e 24, nós encontramos Jesus colocando uma igreja que reconhece o verdadeiro Cristo em meio aos falsos cristos. Então, são palavras do próprio Jesus, ele diz, se pois alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão os falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Queridos irmãos, olha, a Primeira Igreja Batista em Conceição da Barra, eu quero que você crie um propósito para que você reconheça o Cristo verdadeiro em meio a tantos falsos profetas. E mesmo estamos num momento, irmãos, como eu disse, de informação instantânea. Nós temos hoje pelo menos 6 Cristos que se dizem encarnados sobre a face da terra. Irmãos, o mais conhecido é o Henri Cristo, que parece-me que ele é boliviano, ele mora no Brasil, já tem em torno de 6 a 7 mil seguidores em Curitiba. Há um outro senhor que é equatoriano, radicado nos Estados Unidos, já tem quase 2 milhões de seguidores. Ele diz que ele é o Cristo reencarnado, fora os outros que estão na Europa e em outros países. Irmãos, olha, estamos num tempo em que os falsos profetas e o falso Cristo, o falso Deus está presente em nosso mundo. Irmãos, estive recentemente num país da Ásia, em que ali, a Índia, por exemplo, com seus 36 milhões, e alguns falam, não sei se é erro de tradução, de até 360 milhões de deuses. Você conhece o Cristo verdadeiro? Você sabe distinguir o Cristo verdadeiro dos outros Cristos sobre a face da terra? Irmãos, olha, nós precisamos criar um propósito como igreja do Senhor em conhecer, em reconhecer onde está o Cristo verdadeiro. Irmãos, como eu disse, nós estamos somente no estado do Rio de Janeiro, em que eu fiz a minha pesquisa, quase 3 mil denominações.
Irmãos, uma multiforme teologias que não condiz com a palavra do Senhor. E o texto, irmãos, de Efésios 3,10 diz: a igreja precisa mostrar a sabedoria de Deus, ela precisa ser manifestada aonde? No mundo, mas é através da igreja. Se a igreja tiver um propósito, essa multiforme graça de Deus será apresentada ao mundo, às pessoas. Você conhece o Cristo verdadeiro? Irmãos, aquele único Filho de Deus que veio na cruz e morreu na cruz do Calvário por você? Porque, queridos irmãos, os falsos profetas estão presentes. Estão apresentando: ei, vem cá, aqui tem o Cristo verdadeiro. O outro chega: não, o Cristo está na minha igreja. Olha, precisamos aprender a conhecer e a reconhecer, irmãos. Lembro de uma senhora, até da minha igreja de origem, Barra de São Francisco. Ela se converteu em nossa igreja. Ela desenvolveu, naquela época, já há mais de 30 anos atrás, irmãos, um câncer. E ela então, durante 2 anos, depois ela voltou para a nossa igreja e deu o seu testemunho, irmãos. Ela buscou a cura em todas as igrejas evangélicas da nossa cidade. E por último, foi a um centro espírita. Porque lá também se oferece cura. E ela voltou dizendo: olha, irmãos, eu queria pedir perdão à igreja, porque eu estava procurando Jesus ou a cura nas igrejas. Irmão, se a cura não vier do alto céu, ninguém pode curar você, por exemplo. Estamos aí. Jesus, irmãos, olha, nunca vimos tantos sinais e prodígios. Nunca vimos. Irmãos, você ligar a televisão, você pode acompanhar 24 horas, pessoas fazendo milagre em cima de milagre, milagre em cima de milagre, sinais em cima de sinais e grandes sinais que podem nos confundir. Mas você reconhece Jesus Cristo como o autor e consumador da sua fé, como aquele que morreu na cruz do Calvário por você? Eu espero que sim. Irmãos, se nós reconhecemos o Cristo verdadeiro, nós então faremos o quê? Vamos dizer ao mundo. Vamos apresentar ao mundo Jesus Cristo. Mateus 28, você conhece esse texto que é o ide, Jesus, portanto, ide. Ele diz: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco, o quê? Todos os dias até a consumação dos séculos. Querido irmão, se nós reconhecemos Jesus Cristo como o Deus verdadeiro, nós então faremos o quê? Vamos anunciá-lo às nações. Irmãos, vamos anunciá-lo aos nossos familiares, vamos anunciá-lo aos colegas de trabalho. Se nós, irmãos, reconhecemos Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, nós então vamos anunciá-lo às pessoas que precisam conhecê-lo. Agora, se nós ficarmos em dúvida, irmãos, o nosso envolvimento em missões, por exemplo, será inócuo. Irmãos, uma das razões pelas quais Jesus Cristo ainda não veio é esta. Nós temos, irmãos, quase 6.000 línguas, povos e nações deste mundo. Olha, desses 6.000, pelo menos 2 a 4.000 não ouviram o Evangelho de Jesus ainda. Irmãos, temos povos na Índia, por exemplo, irmãos, que falam vários outros idiomas que não foram alcançados. Nós temos, irmãos, pessoas na África, em alguns países africanos, que falam diversos idiomas. Em Angola, por exemplo, temos mais de 20 idiomas ali presentes naquele país, e apenas 2, 3 que foram alcançados. O nosso envolvimento, irmãos, em missões hoje, irmãos, per capita por batista, irmãos, não chega a R$6, não dá nem o quê? Um X-tudo, um lanche. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não reconhecemos mais o Cristo verdadeiro. Esquecemos, irmãos, de que ele disse: olha, um dia eu vou separar os bodes das ovelhas, eu vou separar os cristãos dos não cristãos, eu vou separar os servos, os filhos de Deus, dos não filhos de Deus. Ele dirá para nós: vinde benditos de meu Pai. Vocês têm uma casa, uma herança que está preparada desde a fundação do mundo. Irmãos, precisamos acreditar de que existe o céu e existe o inferno. Ambos teremos vida eterna no inferno, que está preparado para o diabo e seus anjos desde a fundação do mundo. Está, irmãos, preparado desde a fundação do mundo. Mas também temos uma casa para nós, preparada para nós desde a fundação do mundo. Precisamos acreditar nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós não acreditarmos em Jesus como o autor da nossa vida, nós não faremos missões. Nós não vamos evangelizar.
O nosso propósito será como aquele exemplo que eu disse aqui. Olha, ele tinha péssimos propósitos, ele tinha até objetivo, mas tinha péssimos propósitos. Por isso foi a falência. E a igreja, irmãos, ela precisa mostrar essa multiforme graça de Deus. E por último, irmãos, eu quero concluir. Quando Jesus então diz para nós, anunciemos o evangelho a tempo e fora de tempo, por uma única razão. Mateus 24:36 diz, naquele dia, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Eu quero convidar você para que você então aplique em seu coração, você crie como propósito de vida sua, anunciar Jesus Cristo, porque ninguém sabe quando ele vai voltar. E se você colocar como propósito de vida, como filosofia de vida, o meu propósito é anunciar a multiforme graça de Deus, ela precisa ser manifestada na igreja, não no templo físico, mas em mim que sou igreja. Nós então vamos anunciar Jesus Cristo para todas as pessoas. Uma igreja, irmãos, e agora especificamente nós como igreja batista, como primeira igreja batista em Conceição da Barra, eu quero que os irmãos criem um propósito, edifiquem um propósito de ser uma comunidade de amor. E os irmãos precisam fazer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas também, irmãos, criem uma comunidade de esperança. Estamos em tempo de desesperança. Violência, pandemias e tantas outras coisas. A primeira igreja batista em Conceição da Barra precisa ser uma igreja que tem um propósito de ser uma comunidade, uma igreja que traz esperança a este mundo. E uma igreja, irmãos, que está preparada para a volta de Jesus. Façamos isso, irmãos. Coloque a sua vida desse instante no altar do Senhor, para que você possa então vivenciar dia a dia, como se Cristo voltasse antes da meia-noite de hoje. Faça isso. E que Deus possa abençoar esta igreja, possa nos abençoar, possa abençoar, irmãos, agora cada membro desta igreja, a começar pelo seu pastor, para que todos nós, irmãos, vivemos dessa forma, para que possamos anunciar Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Faça isso. Feche seus olhos nesse momento. Faça um propósito com Deus nesse instante. Eu quero desafiar você para que você então faça esse propósito com o Senhor, de ser uma igreja, você, em anunciá-lo a tempo e fora de tempo. Oremos então nesse instante. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Se você que está me assistindo não tem a Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje é o momento de você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Faça isso e Deus com certeza levará você para o céu. Que Deus então nos abençoe. Amém. Em João 14 nos diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O Senhor Jesus, ele veio a esta terra, para nos dar esta oportunidade, para que uma humanidade que estava perdida tivesse chance de reconciliação, chance de ser perdoado pelos seus pecados. Nós estamos trazendo à memória, nesta hora, o sofrimento de Jesus na cruz e a vitória do Senhor sobre a morte. Louve ao Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras
me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos mandará o Consolador, o Espírito da verdade, e o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Amados, como é bom poder estar aqui, poder ouvir reflexões como esta, que realmente, por certo, fala aos nossos corações e edifica as nossas vidas. Nós vamos para o nosso momento de comunhão, de ceia, e eu gostaria de pedir a você que se arrumasse aí na sua casa. Não sei se você já escalou um diácono entre vocês, mas faça isso agora. Traga o pão, o vinho, né, na sua representatividade, o suco, como você aí programou, porque nós vamos viver esse momento agora, fazendo lembrar aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez instantes antes de poder se entregar àqueles soldados. Amados, a palavra do Senhor diz aqui em 1 Coríntios, posso seguir? Ok, vou seguir. Estou certo de que todos já estão aí arrumados, ninguém, né, vai perder a direção, o silêncio, a atenção. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo instruindo a igreja, dizendo assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O que o Senhor Jesus quer? Que nós venhamos a trazer à memória aquilo que Ele fez pelas nossas vidas, porque foi nesta representatividade que Ele nos fez entender de forma clara de que nós fazemos parte do corpo dEle a partir do momento que o aceitamos como Senhor da nossa vida. Ele derramou todo o seu sangue por nós e Ele entregou o seu corpo. E eu gosto muito de brincar com essa expressão de que, por exemplo, o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro que libertou o povo de Israel no Egito, ele foi feito churrasco. Não podíamos comer Jesus feito churrasquinho. Então ele pega o pão e ele diz: olha, este é o meu corpo que eu reparto entre vós. E a Bíblia diz que ele então
deu o pão para os seus discípulos, para que cada um então pegasse um pedaço. E ele disse: este é o meu corpo, que iria ser derramado 100% na cruz. Esta é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o tomardes em memória de mim. Nós precisamos sempre trazer à memória o que Ele fez pelas nossas vidas. E foi esse feito do Senhor, um único ato, que nos deu a condição de sermos agora não apenas criaturas do Senhor, do Criador, mas filhos do Altíssimo. Porque agora somos filhos como Cristo Jesus, somos herdeiro da glória do Pai. Passamos a ter o DNA do Senhor para viver como filhos amados. E o próprio Jesus nos ensina isso, porque agora fazemos parte deste corpo, desta família. Somos família de Deus, somos igreja, somos corpo. É interessante entender que o próprio corpo está distribuído por membros e a função do membro do corpo rende glórias a Deus, dando a entender que esta ação do corpo agora representa uma parte, uma partícula do Senhor. Assim sou eu, assim é você. Então, em memória do nosso Senhor Jesus, pegue do seu pão, você que está aí, como diácono da sua casa, pegue o pão e também distribua o vinho. Então, em nome de Jesus, igreja, Primeira Igreja Batista em Conceição da Barra, e também amigos e irmãos que nos assistem nesse momento, que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa entender o propósito de ser igreja. O propósito de ser igreja. Entenda uma coisa, queridos, pensa comigo em uma caneta. Pensa comigo numa caneta. Você pode ter uma caneta. O propósito da caneta é escrever. E existe canetas de várias formas. Tem caneta simples, caneta de 4 cores nela só, canetas douradas, canetas lindas, aquelas que você reserva para o momento de assinar o contrato, aquela que você pendura no seu paletó, aquilo que você gosta de ter ela porque ela é bonita. Mas qual o propósito da caneta? O propósito da caneta é escrever, de tal forma que se ela não escreve, ela perde o seu propósito de existir. A igreja, se eu fosse comparar como uma caneta, o que a caneta faz? Ela escreve. E nós, como igreja de Cristo Jesus, que fomos comprados por sangue, nós precisamos entender o nosso propósito, para que possamos escrever a história que Deus tem para esse tempo. Porque há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Deus nos escolheu para vivermos o propósito de ser igreja e cumprir o propósito de ser igreja. E tudo isso foi conquistado com o sangue dele que verteu na cruz. Então, em memória desse grande sacrifício, desse grande privilégio que o Senhor nos deu, coma deste pão e beba do cálice. Deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de sermos igreja, pelo privilégio, Senhor, de viver este tempo e entender esse tempo, porque como a tua palavra diz, por muito tempo isso estava oculto. Ninguém sabia que um dia existiria a igreja, até que um dia ela se manifestou pela tua vontade. E hoje nós entendemos que somos igreja porque o Senhor escolheu para esse tempo demonstrar o seu amor, demonstrar, Senhor, tudo que o Senhor é através da tua noiva, através de pessoas, Senhor, que se unem em corpo para representar o teu santo nome.
Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo privilégio que estamos tendo dia após dia nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela primeira Igreja Batista em Conceição da Barra, que já há 65 anos entende e vive o privilégio de ser igreja. Que o Senhor continue a nos abençoar e nos encher da Tua graça, da Tua paz e do entendimento, do discernimento da Tua presença, da Tua palavra, do Teu querer, para que possamos cumprir enquanto é tempo o nosso propósito de existir. Assim nos consagramos ao Senhor, Pai, e nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, amados. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça prosperar o seu caminho no Senhor em santidade, em paz, em alegria no Espírito.